O Papa então diz assim: quantas pessoas divorciadas que vivem em uma nova união, é importante fazer-lhes sentir que fazem parte da igreja, que não estão excomungadas, nem são tratadas como tais, porque sempre integram a comunhão eclesial. Vamos lá, respira fundo, padre. Tema delicado. É muito sério, gente. Com relação às pessoas que estão divorciadas, os divorciados. Primeiro, que o divórcio em si, ele já traz as suas marcas, as suas feridas. Eu acho impossível alguém dizer assim: ah, não, eu tô divorciado, mas tá tudo bem pra mim, não tem nenhum ressentimento. Então por que se divorciaram? Né? Estava tudo bem? Nem era o caso de se divorciar, mas se divorciaram. Marcas ficam, memórias, traumas, situações ficam. Então, a pessoa que está nessa situação já divorciada, ela já tem uma ferida. De repente, ela encontra uma outra pessoa que talvez já tenha passado pela mesma situação ou não. E ali os dois se encontram. Um, inclusive, podendo curar as feridas do outro. Um, inclusive, podendo ser amparo e consolo para o outro. Como nós podemos julgar esta união? É uma nova união. E aí, diz o Papa, são palavras da igreja, é importante que eles possam se sentir parte da igreja, mesmo vivendo uma segunda união. Eles não estão excomungados, como diz o Papa. São palavras do Papa. Não estão excomungados. O Papa Francisco está nos falando. Que aqui é claro, entre aspas, nós não tiramos ela da comunhão igreja. Porque comunhão não é só a Eucaristia. A comunhão se vive de diversas formas na igreja. A Eucaristia é a expressão máxima desta comunhão. Mas a comunhão deve ser vivida em todos os outros âmbitos e aspectos. Na vida caritativa, social, no cuidado com o outro, no amparo, na palavra de consolo. São várias dimensões que devem ser vividas também a comunhão. Então não podemos restringi-la. E aí o que o Papa diz? Elas estão integradas à comunhão eclesial. Fazem parte da igreja, fazem parte da comunidade. O Papa continua dizendo: essas situações exigem um atento discernimento e um acompanhamento com um grande respeito, evitando qualquer linguagem e atitude que os faça sentir discriminadas e promovendo a sua participação na vida da comunidade. Então veja, primeiro, discernimento. Como agir diante desses casos? E não é em todos os casos que a gente vai agir igual. Uma situação é aquela pessoa que não está nem aí com nada, que vive com uma aqui, outra ali, outra acolá. Essa é uma realidade que nós vamos encontrar. Isso nós não podemos aplaudir, bater palma. Não podemos dizer que está certo, passar a mão na cabeça e dizer coitadinho, coitadinha. É claro que não. Mas são casos e casos. Por isso o Papa diz: é primeiro necessário discernimento. Mas existem outras tantas situações que precisam ser olhadas individualmente, cada caso. Por isso o Papa diz: é necessário grande respeito. Precisamos respeitar o outro. Porque são tantas as situações que esse casal já viveu que eles precisam ser respeitados. Não é porque estão em uma segunda união que nós vamos desrespeitá-los de forma alguma. E o casal que está em primeira união ainda não significa que é melhor do que os outros. Às vezes podem querer usar desta arrogância, né? Nós nunca separamos, nós ainda estamos na primeira união, ou na única união, não sei. Mas isso não torna ninguém superior a ninguém, ninguém melhor do que ninguém. Às vezes, muitas vezes, o casal de segunda união vive o respeito muito mais do que o casal de primeira união. Muitas vezes o casal de segunda união vive o amor e a fidelidade muito mais do que o casal de primeira união. Quem vai poder medir quem é melhor do que o outro? Não existe um termômetro para isso, né?
Não existe um medidor, uma balança de amor, fidelidade e respeito. Por isso o Papa diz, olha, cuidado com a linguagem. A forma como nós falamos pode expressar uma discriminação. Vamos promover a participação na comunidade, não retirar a pessoa, não discriminá-la, excluí-la. Pelo contrário, integrá-la. Ela pode ajudar de diversas formas. Tem muitos trabalhos que ela pode fazer. E a gente sabe que um ato de amor e caridade encobre uma multidão de pecados. Cuidar delas, diz o Papa, não é para a comunidade cristã um enfraquecimento da sua fé e do seu testemunho sobre a indissolubilidade do matrimônio. Às vezes alguém pode pensar assim, né? Ah, nós vamos estar cuidando desses casais, veja que nós estamos desvalorizando o matrimônio. O Papa diz não. Ter este cuidado não é enfraquecer o testemunho do casamento como indissolúvel. O casamento continua sendo indissolúvel. Nós continuamos pregando e acreditando no matrimônio. Agora existem situações que nós precisamos cuidar cada caso, olhar para cada pessoa, para cada história. Um erro que ela cometeu, ou às vezes nem foi um erro, mas um momento da sua vida, não pode fazê-la ser discriminada pelo resto da sua vida, ser deixada de lado pelo resto da sua vida, como se fosse um leproso que deve ser excluído, deixado de canto, no lado. Quantas lepras nós temos aí? E o divórcio é uma lepra. Eu nunca esqueço uma vez, talvez você vai recordar, há um tempo atrás, o Papa Bento falou que o divórcio era uma praga na igreja. Foi a maior, uma peste ou uma praga, alguma coisa assim, né? Foi o maior escândalo, onde se viu o Papa falar esse tipo de coisa que o Papa não pode falar. E aí se a gente para pensar o que o Papa quis dizer com esta palavra, é que a praga ou a peste é que nem essa maldita pandemia, se espalha rápido. Então o divórcio é algo que é algo ruim, não é algo bom. Não podemos dizer que divórcio é bom. Não é. É como uma praga, é algo ruim. Mas mesmo o joio, como diz Jesus, né, nós precisamos aprender a conviver com ele. E como então cuidar dessa pessoa que um dia foi abandonada, que um dia foi traída, que um dia foi machucada e agora tenta novamente ser feliz, e agora tenta novamente recomeçar? Então é um olhar de caridade, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Antes, diz o Papa, ela exprime precisamente neste cuidado a sua caridade. Aqueles que, vamos dizer assim, têm a graça de viver em uma única união. Isso é uma graça nos tempos de hoje. Mas não só dos tempos de hoje, a gente sabe que o divórcio sempre existiu, traição sempre existiu, desrespeito sempre existiu, não é algo de agora. As pessoas falam como se fosse algo de novidade, né? Não, esse tipo de coisa sempre existiu. Traições, adultérios. Será que é à toa que Jesus fala tanto contra o adultério, que Paulo falava tanto? É porque é algo novo? É porque é novidade? Não. E sabe por que não é novidade? Porque são coisas humanas, o ser humano é assim. E se são coisas humanas, desde que existe o homem, existem essas situações. Então cabe a nós, como igreja, termos este olhar que o Papa está pedindo neste parágrafo, que pode de repente parecer para tanta pessoa um parágrafo controverso, difícil, porque o que nós queremos mesmo é jogar na fogueira os pecadores, como se nós não tivéssemos pecado. Quantas vezes nós fazemos assim, né? O fulano é o pecador, e aqui vem os famosos rótulos, né? Os famosos estigmas. Nós rotulamos uma pessoa, ele é o divorciado, ela é a separada, ela é a pecadora, ela é isso, ele é aquilo. Como se a pessoa fosse para o resto da sua vida aquela situação em que as coisas não deram certo, por vários motivos. Que a nós não cabe julgarmos. Ah, mas você não sabe o que ela fez? Olha, mesmo que soubesse, eu não conheço as razões do coração, da vida, da sua história. O único que conhece é Deus. E ontem, o contrário de tudo isso, né? Jesus dizia: vós que estáis cansados sobre o vosso fardo. Será que
sofrer o divórcio, a traição, o recomeço de uma vida não é um fardo pesado? É um fardo para quem vive, é um fardo para a família que acompanha, para os filhos que estão juntos. Acaba sendo um grande fardo para todos. Então, gente, esses temas, como eu já disse, são temas delicados que exigem conversa, diálogo, partilha. Mas, acima de tudo, exige caridade, exige amor.